Os Hashiras são os caçadores mais fortes de Demon Slayer, e cada um teve uma morte mais trágica que o outro. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como cada Hashira morreu, e fica até o final do vídeo que é uma morte mais triste que a outra. Galera, nesse vídeo eu vou explicar como cada Hashira morreu, então esse vídeo vai ter spoilers, mas eu vou fazer o possível para não dar spoilers desnecessários. Mas então, vamos ver como eles morreram. A Hashira do inseto, a Shinobu Kocho, e essa luta foi entre a Shinobu versus o Doma. A Shinobu estava caminhando pelo castelo do infinito quando ela sente um cheiro de sangue, e abre a porta que estava vindo o cheiro e dá de cara com o Lua Superior 2, o Doma, em cima de uma mesa comendo as suas vítimas. E depois do Doma provocar ela rapidamente lança o ataque contra ele e acerta o seu olho esquerdo, e consegue envenená-lo. A Shinobu achou que o seu veneno fosse o suficiente para matar o Doma, mas não foi. O Doma conseguiu parar a circulação do veneno no seu sangue e ficar totalmente imune contra esse veneno. Então, ele fala para a Shinobu que a sua técnica faz as pessoas não conseguirem respirar direito, já que ele deixa o ar muito frio, e isso prejudica os pulmões de quem inala esse ar. Mas com isso, ela decide injetar o veneno direto no pescoço do Doma, porque assim o veneno se espalharia mais fácil. Então ela atacou e acertou o pescoço dele, e o veneno começou a se espalhar pelo corpo dele. Mas nem isso foi o suficiente. O Doma se recupera quase imediatamente do veneno, e então ele prende ela com um abraço e começa a absorver a Shinobu. E com isso, ele devora ela completamente. O Hashira das chamas, o Kyojuro Rengoku. E essa luta foi entre o Rengoku versus o Akaza. Depois da luta contra o Lua Inferior 1 no Trem Infinito, o Lua Superior 3 Akaza aparece. Ele imediatamente ataca o Tanjiro, que estava caído no chão, mas o Rengoku usa sua respiração das chamas e corta o Akaza. O Akaza rapidamente regenera os seus ferimentos e pergunta pro Rengoku se ele quer ser um Oni. E o Rengoku rapidamente diz que não, mas o Akaza continua insistindo, dizendo que o Rengoku teria mais tempo para ficar mais forte como Oni do que como humano, já que ele não teria que se preocupar com a morte. Mas o Rengoku diz que morrer é a verdadeira beleza de ser humano, e que ele pensa que essa é a razão dos humanos serem tão únicos e preciosos, então diz que ele nunca se tornará um Oni. Então o Akaza diz que simplesmente vai matar o Rengoku se ele não se tornar um Oni. E com isso, o Akaza libera sua técnica de sangue morte destrutiva e começa a atacar o Rengoku. E o Rengoku percebe que o Akaza só está atacando à distância, dando socos no ar e se movendo em um piscar de olhos, e percebe que terá que se aproximar dele se quiser derrotá-lo. E com isso, o Rengoku aparece de repente na frente do Akaza e ataca ele com as suas chamas. O Akaza elogia o Rengoku e fala que seria muito triste ele morrer cedo, mas o Rengoku responde que não será triste, porque é natural que as pessoas morram. Então, ele ataca o Akaza, mas o Akaza libera a sua técnica de sangue morte destrutiva Desordem, e acerta o Rengoku, que ficou todo ensanguentado e espancado. Então, o Akaza fala que o Rengoku lutando com seu corpo é inútil, já que ele não pode curar suas feridas instantaneamente como um Oni, e que os humanos nunca serão capazes de derrotar os Onis. Então, o Rengoku diz que cumprirá suas obrigações e começa a preparar o seu próximo ataque. E impressionado, o Akaza elogia o seu espírito de luta e ri dizendo que o Rengoku realmente deveria ter escolhido se tornar um Oni, porque assim eles poderiam lutar pela eternidade. E os dois se enfrentam novamente, com o Rengoku usando a sua nona forma da respiração das chamas, e o Akaza usando a sua morte destrutiva. Nessa hora, a poeira baixa e mostra que o Akaza enfiou seu braço no estômago do Rengoku. Mas o Rengoku usa suas últimas forças para enfiar sua espada no pescoço do Akaza. Então, o Akaza começa a gritar e pede de novo para o Rengoku se tornar um Oni. E com isso, o Akaza tenta acertar um soco no Rengoku, mas ele segura o seu braço. O Akaza está incrivelmente impressionado com a força do Rengoku. Então, ele olha para trás e começa a entrar em pânico, porque ele percebe que já está quase amanhecendo. E com isso, ele tenta se soltar do Rengoku, mas o Rengoku começa a segurar mais forte ainda, e não deixa ele escapar. E depois de muito esforço, o Akaza consegue se soltar do Rengoku, e rapidamente salta para trás sem os dois braços, e corre para a floresta, deixando o Rengoku derrotado e caído de joelhos. Então, depois do Akaza fugir, o Rengoku olha pro Tanjiro e sorri, e diz pro Tanjiro para ir até ele, para que eles possam ter uma conversa final antes que ele morra.
O Rengoku pede pro Tanjiro ir na sua casa e dizer para o seu irmão mais novo que ele deve seguir o seu caminho que o seu coração lhe diz, aquele que ele pensa ser o certo, e dizer a seu pai para se cuidar. Ele então olha nos olhos do Tanjiro e diz que acredita na Nezuko. O Rengoku fala para o Tanjiro viver de cabeça erguida e que ele não deve se preocupar com a sua morte, já que é natural que um Hashira dê a sua vida protegendo outras pessoas. Ele olha para o Tanjiro, depois para o Inosuke e para o Zenitsu e diz que acredita neles e que pensa que eles se tornarão a próxima geração dos Hashiras. E conforme os seus últimos segundos da sua vida se vão, o Rengoku morre sorrindo. O Hashira da Névoa, Muichiro Tokito. E essa luta foi entre o Tokito, o Gyomei, o Sanemi e o Genya versus o Kokushibo. O Tokito é separado do Gyomei pela Lua Superior 4. Ela transporta o Tokito para outro lugar, onde tem um outro Lua Superior. Enquanto o Tokito se levanta, ele vê um Oni de 6 olhos na sua frente, com um kimono roxo e preto e uma espada longa. Esse Oni olha para o Tokito e percebe que o Hashira é familiar para ele. Então o Tokito vê no olho a classificação superior, e também vê no outro olho a classificação 1, e percebe que ele está olhando para o Lua Superior 1 em pessoa, o Kokushibo. O Kokushibo consegue ver o mundo transparente, então ele vê os músculos, as costelas e o fluxo sanguíneo do Tokito, e percebe que o Tokito é da mesma linhagem sanguínea dele. O Tokito percebe que o Kokushibo é diferente de todos os outros Luas superiores. Como ele tem uma espada, o Tokito supôs que ele já foi um caçador. Então com isso, o Tokito segura sua espada e começa a tremer, uma coisa que nunca aconteceu antes na sua vida. O Kokushibo pergunta ao Hashira qual é o seu nome, então ele responde gaguejando, Muichiro Tokito. O Kokushibo descobre que o nome Tsugikuni morreu e não existe mais. Isso deixa o Tokito perplexo, porque ele nunca ouviu esse nome, e pergunta para o Kokushibo o que é Tsugikuni. Por causa do passar de centenas de anos, o Kokushibo sabia que era inevitável que o seu nome de família morresse. O seu nome era Mishikatsu Tsugikuni, e o Kokushibo também fala que o Tokito é descendente de um dos seus filhos, o que torna ele descendente do Lua Superior 1. O Tokito fica muito horrorizado com o fato dele estar relacionado ao sangue de um nível superior, porém, ele tenta se acalmar com a respiração e isso faz o Kokushibo elogiar a sua mentalidade. Então o Tokito rapidamente corre em direção ao Kokushibo e assim a batalha começa. O Tokito tenta cortar a cabeça do Kokushibo com a sua respiração da névoa, mas o Kokushibo se esquiva de todos os seus golpes. E o Tokito usa sua respiração da névoa original, a 7ª forma no Kokushibo, no qual ele nunca viu essa forma em centenas de anos, lutando contra vários usuários de respiração da névoa. Mas o Kokushibo se desvia facilmente de novo. Então, o Kokushibo finalmente decide desembainhar a sua espada e ele usa sua respiração da lua no Tokito. E com isso, o Tokito vê a sua mão esquerda ser cortada no ataque e percebe que o Kokushibo usa um estilo de respiração que ele nunca viu, a respiração da lua. E com isso, ele faz mais um ataque, mas o Kokushibo agarra sua lâmina e vira ela para esfaquear o Tokito com a sua própria espada. Enquanto o Tokito grita de dor, o Kokushibo pede para ele se tornar um Oni, para que ele possa se tornar um membro dos Luas superiores. O Kokushibo ficou muito comovido de ver alguém do seu sangue. Ele fala para o Tokito que se ele virasse um Oni, o seu braço iria crescer de novo. Mas nesse momento, o Genya aparece e atira com a sua pistola no Kokushibo, mas ele se desvia facilmente e aparece atrás do Genya, e corta seus braços e seu corpo ao meio. Mas o Genya não foi morto porque ele come carne de Onis, e por isso, o único jeito dele morrer seria cortando a sua cabeça. E quando o Kokushibo foi cortar a cabeça do Genya, o Pilar do Vento Sanemi chega e salva ele. E depois de um tempo, o Pilar da Pedra, o Gyomei, também chegou. E os dois Hashiras começam então uma luta intensa contra o Kokushibo. Enquanto os dois pilares estavam lutando, o Tokito consegue escapar e ele ajuda o Genya dando um pouco do cabelo do Kokushibo que foi cortado na luta, para ele comer e se regenerar. Depois de se regenerar, o Genya pega um pedaço da lâmina do Kokushibo que estava no chão e engole. Como a lâmina é feita da sua própria carne, o Genya teve um aumento repentino das suas habilidades. Então, o Tokito pula e atravessa sua espada na barriga do Kokushibo, imobilizando ele enquanto o Genya dispara várias balas alteradas no Kokushibo, usando a sua arma. E essas balas podiam crescer e se esticar do mesmo jeito que a espada do Kokushibo faz. E com essas balas presas na carne do Kokushibo, elas se transformaram em árvores e prenderam ele completamente. A sensação de estar preso perturba o Kokushibo, e enfurecido com a ideia de ser derrotado, ele brota várias lâminas do seu corpo e corta tanto o Tokito quanto o Genya ao meio.
e também fere gravemente o Sanemi e o Gyomei. E mesmo assim, os 4 ainda atacam de frente, e todas as suas lâminas começam a ficar vermelhas. E com os esforços do Tokito e dos outros, eles conseguem derrotar o Lua Superior 1. Porém, o Tokito foi cortado ao meio, e não conseguiu resistir a esses ferimentos. O Hashira do Som, Tengen Uzui. E essa luta foi entre o Uzui e o Tanjiro versus Adachi e o Gyutaro. O Uzui estava lutando contra o Lua Superior 6, o Gyutaro, junto com o Tanjiro. Então, o Gyutaro ataca o Uzui com as suas 2 foices, mas ele defende. E com isso, o Gyutaro ativa sua técnica de sangue e ataca o Uzui, mas ele se esquiva usando a sua respiração do som. Então ele percebe que o Gyutaro pode controlar as próprias foices, e elas não param até que atinjam o seu alvo. Então, o Uzui joga umas bombas pequenas no ar, e quando elas foram cortadas ao meio, elas explodiram e causaram uma grande explosão. Mas essa enorme explosão não fez quase nenhum dano no Gyutaro. E com isso, o Gyutaro então pergunta ao Hashira do Som como ele ainda está vivo, já que as suas foices de sangue possuem um veneno letal. E não importa a quantidade de veneno que ele está injetando no Uzui, nenhum sintoma apareceu. Então, o Uzui explica que ele é um ninja, portanto, ele desenvolveu uma resistência ao veneno até um certo ponto. Mas o Gyutaro então vê e pensa que o veneno está fazendo efeito no Uzui, e que ele só está blefando sobre isso. Mas o Uzui continua dizendo que está nas melhores condições, e vai pra cima do Gyutaro. Então, a tela corta para o Tanjiro e ele vê o Uzui caído no chão sem um braço. Mas mesmo assim, o Uzui se levanta e junto com o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, eles conseguem cortar a cabeça da Adachi do Gyutaro. Mas no final da luta, ele tinha perdido um braço e um olho. Então ele aposentou de ser um Hashira e não lutou mais como um caçador. Ele continuou vivendo a sua vida normal. E provavelmente ele teve uma morte normal de velhice. O Hashira do Amor, Mitsuri Kanroji, o Hashira da Cobra, Obanai Iguro e o Hashira da Pedra, Gyomei Himejima. E essa luta foi entre a Mitsuri, o Obanai, o Gyomei, o Tomioka, o Sanemi, o Tanjiro, o Zenitsu, o Inosuke e a Kanao versus o Muzan. Os Hashiras e o Tanjiro estavam lutando contra o Muzan na superfície, e faltava 1h30 para o sol nascer. Os Hashiras se esquivam dos ataques do Muzan e atacam ele com o Obanai usando a respiração da serpente, a Mitsuri usando a sua respiração do amor e o Tomioka usando a respiração da água. O Tanjiro foi atacado pelo Muzan e o Muzan injetou um pouco de sangue no olho do Tanjiro. Então, o Muzan comenta que aqueles que são feridos por ele estão condenados à morte, porque o seu sangue contém um veneno. E de volta ao campo de batalha com Tanjiro se aproximando da morte, os Hashiras são golpeados e cortados pelos ataques do Muzan. E quando a Mitsuri estava prestes a ser atingida por um dos tentáculos do Muzan, o Gyomei aparece e salva ela. E nesse momento, o Sanemi aparece atrás do Muzan e corta ele. Depois disso, o Muzan se recupera e os seus ataques começam a ficar mais ferozes. E de repente, a Mitsuri é puxada por um ataque do Muzan, que tem a aparência de um ciclone. Esse ataque fez vários cortes na Mitsuri, e então o Obanai pega e leva ela até um outro caçador para ela ficar em segurança. Enquanto isso, os Hashiras continuam lutando contra o Muzan. Até que o Sanemi grita para alertar o Obanai de que um dos tentáculos do Muzan está vindo direto para ele. O Tomioka tenta salvar o Obanai do ataque do Muzan, mas era tarde demais. No entanto, o tentáculo que atacou o Obanai é cortado porque o Zenitsu, o Inosuke e a Kanao chegaram, e eles estavam invisíveis por causa da técnica de sangue do Yushiro. E eles continuam lutando contra o Muzan até um Corvo Kasuga informar a todos que faltam 1h03 para o amanhecer. Enquanto isso, o Yushiro injeta no Tanjiro um antídoto para o veneno do Muzan, e o pulso do Tanjiro volta e ele recupera a consciência. De repente, o Muzan sacode os tentáculos do seu braço ainda mais louco do que antes, causando uma grande confusão e tremores. Então ele acerta os Hashiras, e arremessa o Gyomei em um prédio e faz ele perder uma perna. E também arremessa o Sanemi, o Tomioka, o Obanai, o Inosuke e o Zenitsu para longe. Depois que todos os Hashiras, o Inosuke e o Zenitsu foram derrubados pelo Muzan, a Kanao continuou sendo a única lutadora no campo. E quando o Muzan ataca ela, o Tanjiro aparece e resgata a Kanao. O Tanjiro reflete sobre as suas memórias e percebe que agora ele consegue usar a respiração do sol. Então com isso, ele pulou e começou a atacar o Muzan com a sua respiração do sol. E ele percebe que, para aumentar a eficácia de todos os seus golpes ao máximo, ele tem que mirar especificamente em cada um dos órgãos vitais do Muzan. Dizendo isso, ele tenta entrar novamente no mundo transparente, para localizar os seus órgãos vitais.
Mas ele não consegue porque ele não tem oxigênio suficiente. Ele então tenta usar o seu olfato para localizar os órgãos, mas logo perde o equilíbrio e é atacado por um dos tentáculos do Muzan. No entanto, alguém salva o Tanjiro da sua morte. O Tanjiro se lembra de um cheiro familiar e recupera os sentidos, e percebe que foi salvo pelo Obanai Iguro, e feliz, ele grita o nome do Iguro. Mas essa felicidade logo se transforma em choque, ao ver o rosto do Obanai marcado. E como o Tanjiro não consegue lançar mais nenhuma técnica, ele tenta segurar o Muzan o máximo possível, até o amanhecer. O Muzan tenta cortar e esfaquear o Tanjiro com seus tentáculos, mas o seu braço esquerdo é agarrado pela Mitsuri. A Mitsuri, chorando, grita com o Muzan e corta o braço dele, mas ela se sacrifica para isso. Então, o Sanemi aparece e corta o outro braço do Muzan. Com isso acontecendo, o rosto e o torso do Muzan se abrem e se transformam em enormes mandíbulas e dentes enquanto ele tenta devorar o Tanjiro. Mas mesmo assim, o Tanjiro não solta. No entanto, o Obanai entra na frente do Tanjiro na hora certa e protege ele das mandíbulas do Muzan. O Sanemi grita para todos continuarem segurando porque já está quase amanhecendo. Quando o amanhecer chega, no momento em que o Muzan vê o sol, o horror percorre todo o seu corpo, e ele usa a sua técnica de onda de choque e derruba todo mundo, menos o Tanjiro. Apesar do caos que está acontecendo, o Tanjiro ainda continua segurando a sua lâmina o mais forte que pode. Então o Muzan não consegue escapar do sol e começa a se desintegrar. Depois da morte do Muzan, alguns Hashiras não aguentaram os ferimentos que tiveram. A Mitsuri se machucou muito e se sacrificou para cortar o braço do Muzan. O Gyomei perdeu uma perna e os seus ferimentos foram muito graves, então ele não aguentou. E o Obanai ficou cego dos 2 olhos, e depois se sacrificou para salvar o Tanjiro. Os únicos Hashiras sobreviventes desta batalha foram o Tomioka e o Sanemi. O Hashira da água, Gyu Tomioka, e o Hashira do vento, Sanemi Shinazugawa. O Tomioka e o Sanemi não morreram em batalhas, mas existe uma chance muito grande deles terem morrido com 25 anos, isso porque eles desbloquearam a marca do caçador. O Kokushibo falou para o Gyomei que todos que desbloqueiam a marca do caçador morrem antes de fazer 25 anos. Isso porque a marca transforma a vida em força. Então, já que o Tomioka e o Sanemi têm 21 anos, eles provavelmente viveram no máximo mais 4 anos. E galera, esse foi o vídeo, deixe o seu like para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos e se inscreva para você receber todos os novos vídeos. Assista os vídeos que estão passando pela tela que vocês vão se surpreender. Valeu por assistir e fui!